Sejam bem-vindos à aula de número 17 e estaremos dando continuidade às nossas explicações sobre referências e falaremos agora sobre as referências absolutas. Bem, vamos agora à nossa próxima aba, referências absolutas. Nas referências absolutas, veja que a estrutura geral da planilha também é idêntica às anteriores. Só que aqui a minha taxa ela está inclusa numa única célula, ou seja, esta célula para o meu cálculo, ela se torna aqui uma constante nesse conceito de cálculo aqui. O que está dentro do F3 é uma constante para todos os cálculos que eu farei aqui nas células aqui abaixo. Então, aqui a coisa vai funcionar de forma mais rápida e prática. Eu vou apertar o F2. Então, eu estou sempre calculando o acumulado sobre o valor que está na coluna anterior, ou a coluna esquerda. Então, estou pegando aqui o C5, que é a minha célula à esquerda. Ok? Estou acumulando sobre ele o 100%, aqui representado pelo número 1. E a taxa que eu vou usar será sempre aquela que está aqui na célula que eu estou sinalizando, com 7,5%. Então, quando eu travo para um endereço de célula, tanto a linha quanto a coluna, eu estou falando de uma referência absoluta, onde coluna e linha estão travados. Então, no meu exemplo aqui, você pode observar, eu tenho o cifrão à esquerda da letra da coluna e à esquerda do número da linha. Quando ambos estão travados, eu estou falando de referência absoluta. Logo, se para todos os cálculos aqui eu vou usar sempre a taxa de 7,5%, que está aqui no meu F3, logo, dá mais um F2. Sempre que eu puxar isso para baixo e para a direita, a célula F3 estará sempre constante, sempre travada. Então, eu vou dar um clique duplo aqui na alça de preenchimento. E vamos observar. Então, ele está sempre pegando o valor da esquerda e acumulando sobre ele a taxa que está ali no F3. Se eu puxar isso aqui para a direita, vamos observar uma vez. E vamos dar uma olhada. Vou dar um F2. Olha só. Ele pega sempre o da esquerda mais o 7,5%. Em qualquer lugar que eu for aqui, eu dou um F2. Valor da esquerda acumulado em 7,5%. Se eu continuar puxando esta fórmula para baixo e para a direita, o meu cálculo estará sempre correto. Por quê? Ele sempre vai pegar o valor da esquerda e aplicar os 7,5%. Vou puxar mais uma vez e vamos conferir. Vamos dar um F2. Valor da esquerda acumulado pelo F3, que é 7,5%. Qualquer lugar, célula da esquerda acumulado em F3, ou seja, 7,5%. Então, temos aqui esse importante conceito do Excel, fundamentos, que nos mostra as referências relativas, mistas e absolutas. É claro que nós podemos aprofundar um pouquinho mais esses conceitos, mas isso será visto no curso intermediário que será lançado em breve. Para resumir as explicações vistas até aqui sobre as referências, eu preparei uma notinha que está aqui no H11. Então temos o seguinte: referência relativa, temos um exemplo aqui, C500. Relativa, altera-se em função da posição em que for copiada. A mista, a letra da coluna ou o número da linha são travados. Usa-se o caractere cifrão
à esquerda da linha ou coluna. Aí temos exemplos. Cifrão A500, a coluna está travada. H, cifrão 200, a linha está travada. O cifrão fica à esquerda da linha ou da coluna, sempre. Ou numa, ou na outra, ou nas duas. As absolutas, não importa para onde movamos ou copiamos, a referência não muda. Exemplo, cifrão K, cifrão 200. Ponto. Essa nota sintetiza exatamente todo o conceito visto de referências do Excel. Muito bem. Muito bem, nós vamos fechar e salvar esse arquivo. Parte superior esquerda, você clica sobre o disquete ou pressiona Ctrl B para salvar. Aí nós vamos em arquivo, parte inferior à esquerda, fechar. E vamos explorar ainda outros exemplos de referências, utilizando o arquivo que também está no meu desktop, na sua área de download. Nós temos aqui a área de trabalho, Excel Fundamentos, e temos aqui o arquivo Referências Exemplos. Vamos abrir. Muito bem. Neste primeiro exemplo de referência absoluta, eu tenho a seguinte situação. Tenho aqui duas planilhas de importação de veículos, sendo uma da filial São Paulo e uma outra da filial Rio de Janeiro. A filial de São Paulo trabalha com os modelos de 1 a 10. A filial do Rio trabalha com os modelos de 12 a 21. Então são modelos com preços diferentes, ok? Só que, para eu fazer o cálculo aqui das minhas taxas de frete e também a conversão do dólar, eu vou usar uma única célula para cada um desses cálculos. Então, o adicional do frete será igual valor da mercadoria, não importa se está em dólar ou se está em real, multiplicado pelo adicional do frete. Eu dou um Enter, pronto. Agora, para eu calcular o valor em reais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou pegar este valor, adicionar este daqui. Por que eu estou colocando entre parênteses? Para que o Excel primeiro faça a soma dos dois e só depois multiplique pela cotação do dólar. Senão eu vou ter um cálculo errado aqui. Eu aperto Enter, aí eu dou uma olhada, bem, uma proporção de 3 para 1, 27 para 90, está mais ou menos coerente aí. Aliás, está totalmente coerente esse cálculo. Só que, como eu estou falando de referência absoluta, tanto esta quanto esta célula terão que ser travadas aqui no meu cálculo. Ou seja, eu tenho que transformá-las em referência absoluta. O atalho para isso é a tecla de função F4. Eu aperto F4, ele trava linha e coluna aonde o cursor estiver piscando. Eu aperto Enter, vou para a minha direita, aperto F2 e o meu C2 também vai ser transformado em referência absoluta. Eu aperto F4 e aperto Enter. Muito bem. Então, feito isso, eu posso selecionar os dois, pegar aqui na alça de preenchimento, puxar até aqui a linha 15 e soltar. Praticamente a minha planilha está pronta. Eu só preciso, como eu multipliquei aqui pelo valor em dólar à minha esquerda, ele assumiu a formatação da coluna da esquerda. Eu não quero esse símbolo aqui, até porque eu estou falando de dólar. Então eu vou clicar aqui no grupo número, separador de milhar, para eu transformar isso aqui em reais. Pronto. Aqui no final, para complementar, eu vou fazer a somatória de resumo. Eu pressiono a tecla Alt mais igual. Eu tenho resumo. Vou selecionar as 4 células aqui. Vou pressionar Ctrl N para eu ter esse resumo em negrito. Bem, agora eu só preciso fazer duas coisas aqui para completar. Como eu já transformei as referências de cálculo que me interessam aqui, o adicional de frete
e a cotação do dólar em referência absoluta, eu simplesmente dou um Ctrl C aqui e dou um Ctrl V aqui. Pronto. Eu só preciso corrigir aqui a parte de baixo para tirar esse símbolo de moeda daqui. Eu vou apertar ESC. Vou complementar aqui com Alt igual. Vou apertar Enter. Agora, vou selecionar esses dois aqui. Vou segurar o Ctrl, selecionar esses dois aqui e apertar mais uma vez o separador de milhar para representar o valor de forma correta. E aqui, para fechar, seleciono os dois e dou um Ctrl N. Pronto. Vamos pressionar um Ctrl B e daqui a pouco nós voltamos na próxima aula, onde veremos outro exemplo de empréstimo com referência mista.